Olá, meu nome é Pedro. Olá, meu nome é Júlio César. Meu nome é Thiago. E meu nome é Alexandre, e a gente vai falar sobre os ciclos biogeoquímicos e seus recursos naturais. Só deixando um adendo aqui que a Sofia, que é do nosso grupo, ela não está presente porque ela está passando mal, e ela passa mal de nervosismo, então ela não consegue gravar o vídeo. Só que ela que fez o slide e ela pesquisou e deixou no slide sobre 2 ciclos. Aí a gente vai apresentar a parte dela. Os ciclos vão ser apresentados na ordem anterior. A ordem estava escrita no slide anterior, que vai ser o ciclo do oxigênio, do hidrogênio, do carbono, nitrogênio, fósforo, enxofre e potássio. A gente vai começar falando sobre o ciclo do oxigênio. Bom, o ciclo do oxigênio é muito importante para a manutenção da vida terrestre. Nele ocorre a circulação do oxigênio entre os seres vivos e o meio ambiente. Ele vai desde os processos de micro-organismo, como respiração celular, até proteção da Terra contra os raios ultravioletas que incidem direto no planeta Terra, que é a nossa camada de ozônio. O ciclo ele é composto por etapas de consumo de oxigênio e reposição do elemento na atmosfera, na sua forma gasosa ou presente na composição de outros recursos. Além do seu próprio ciclo, o oxigênio ele também está bastante presente em vários outros ciclos, como, por exemplo, o ciclo do nitrogênio e o ciclo da água. As etapas de consumo, a gente vai ter a ingestão, a respiração celular e a decomposição. E também tem a queima de combustíveis em geral, tanto fósseis quanto vegetais. Na ingestão, os seres vivos, eles inspiram oxigênio e expiram dióxido de carbono, que também possui o oxigênio na sua composição, o CO2. É a nossa famosa respiração. Já a respiração celular, o oxigênio é consumido em uma das etapas de produção de ATP, que é a energia gerada pela célula. O oxigênio, junto com outros elementos, a partir de oxidação, é convertido em energia para a célula. E tem a decomposição, que a decomposição também consome oxigênio, só que, assim como os outros, assim como várias outras etapas, ele não só consome oxigênio, como também libera. Não na sua forma gasosa pura, mas também em outros compostos, como CO2 e H2O. Já na combustão, a combustão feita pela queima de combustíveis, é preciso do oxigênio de qualquer jeito, porque sem oxigênio não tem fogo. Então, acontece a queima de oxigênio também. Já as maneiras de reposição são a fotossíntese, a evapotranspiração e a precipitação. Na fotossíntese, ela é a principal maneira de reposição do oxigênio na atmosfera. Ela consiste na conversão de CO2, luz do sol, em O2, glicose e os carboidratos para a sobrevivência das plantas, algas e fitoplânctons. Muita gente acha que são as plantas, árvores, um mato que vai lá e transforma a grande quantidade de CO2 em oxigênio. Mas, na verdade, é cerca de 98% dos fitoplânctons que liberam 98% do oxigênio liberado na atmosfera é devido aos fitoplânctons. Aí a gente tem a evapotranspiração, que quando através da evaporação de água dos lagos, rios, igarapés e outras fontes, o oxigênio ele retorna para a atmosfera. E também através da transpiração. A gente tem também a precipitação, que o oxigênio presente na água da chuva ele também circula no ciclo, ele volta. Além dos ciclos, a gente tem a camada de ozônio, que ela é feita de oxigênio também, ela é uma feita de ozônio, na verdade, O3, que ela é muito importante. Bom, a camada de ozônio ela está presente na estratosfera a uma altura entre 25 a 30 km de altura. Abaixo disso, ela pode agravar a poluição e o aumento das chuvas ácidas. A função dela é basicamente proteger o planeta da incidência direta de raios ultravioletas.
que, por sua vez, eles também desgastam essa camada e quebram o ozônio, formando um buraco na camada. Além dos raios ultravioletas, os compostos de CFCs, que são compostos feitos de ligação de cloro, flúor e carbono, eles também contribuem para a degradação. E a reação deles é muito prejudicial à camada. E essa camada é muito importante, porque a incidência direta dos raios UV acarretariam em diversos problemas, incluindo o aumento significativo da temperatura e várias doenças, como câncer de pele e cegueira. Agora a gente vai para o próximo ciclo. Vou falar sobre o ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico, né, o ciclo da água, ele é muito simples. Basicamente consiste em mover a água de um lugar para o outro e nos estados físicos da matéria. Geralmente vai ficar mais entre o estado gasoso e o estado líquido. Os processos do ciclo. Temos a detenção, que parte da precipitação, ou seja, das chuvas, fica retida na vegetação, nas depressões de terreno e em construções. Temos o escoamento superficial, que a água escoa na superfície de um lugar de maior altitude para altitudes inferiores, até encontrarem um corpo d'água. A infiltração no solo, que pode ser utilizado pela vegetação e também para alimentar o lençol freático. Escoamento subterrâneo, que a água infiltrada no solo também continua escoando para uma camada mais inferior, só que esse escoamento vai ser mais lento se comparado ao escoamento superficial. Temos a evapotranspiração, que parte da água existente no solo é utilizado pela vegetação e depois é expelida em forma de vapor pelas folhas. Temos a evaporação. Qualquer uma das fases descritas anteriormente, a água pode evaporar para a atmosfera. E a precipitação, que são basicamente as chuvas. Eu vou apresentar o ciclo do fósforo. O ciclo do fósforo é um ciclo bem simples. Ele começa correndo com o intemperismo das fósforas que armazena esse fósforo. Acaba caindo em recursos de água. Da água, os peixes consomem esse fósforo. As aves pegam esses peixes e se alimentam deles. E essas aves levam esse fósforo para o meio terrestre, onde elas defecam no meio terrestre e devolvem esse fósforo para o meio terrestre. Elas são meios de consumo para outros animais e que na morte desses animais o fósforo volta para a Terra. As bactérias fosfatizantes, elas pegam esse fósforo e devolvem ele para a Terra. Aí nisso, com o tempo eles se juntam e voltam a se formar rochas e o ciclo reinicia. Aí, o fósforo também ele pode voltar para a Terra em forma de fertilizante, ele é muito usado em fertilizante. Então, é uma outra forma dele voltar para os recursos hídricos em forma desses fertilizantes. Pode impactar negativamente com a eutrofização da água e ter um impacto ambiental bem ruim. O próximo ciclo é o ciclo do nitrogênio. Esse ciclo ele é muito importante porque o nitrogênio ele participa da formação das nossas moléculas e também é outro participante da eutrofização da água. A maior parte dele está na atmosfera. A atmosfera é composta por 78% de nitrogênio, então ele é a nossa maior fonte de nitrogênio na atmosfera. O nitrogênio, a gente não consegue absorver ele, porque o nosso pulmão não consegue absorver ele por causa do seu tamanho molecular. Então, uma forma da gente absorver ele é com o seu ciclo, que é composto por 3 partes. A fixação do nitrogênio, aí tem a nitrificação e depois a desnitrificação ou desfixação. A fixação é um processo onde o nitrogênio gasoso é transformado em nitrogênio em amônia pelas bactérias nitrificantes. Depois ele vai para a etapa de nitrificação, onde as nitrosomonas transformam ele em nitrato. Depois, em nitrosação, em nitração, as nitrobacters
transformam ele de nitrito para nitrato, e nisso as plantas conseguem absorver ele. Com as plantas conseguindo absorver ele, nós seres humanos conseguimos nos alimentar das plantas e levar esse nitrogênio para o nosso corpo, para a gente ter esse recurso para formar as nossas moléculas. Na nossa decomposição de outros animais também, esse nitrogênio volta para o solo, e também ao realizar descargas elétricas, a gente também consegue colocar esse nitrogênio do solo e refazer o ciclo. Aí, para tirar ele do solo, é a desnitrificação, que são as bactérias desfixadoras que fazem isso. Elas transformam o nitrato em gás nitrogênio novamente e jogam para a atmosfera. Sobre o ciclo do enxofre. O enxofre é um nutriente fundamental na agricultura, porque ele é muito requerido pelas plantas, e ele é fundamental em processos metabólicos e na produção de proteínas. O enxofre também, junto ao hidrogênio e ao oxigênio, são um dos poucos elementos não metais que são encontrados livres no meio ambiente, na natureza, né, no caso. O enxofre ele é encontrado no ar, no solo e na água. No ar, apresenta vários estados de oxidação, ocorre nos solos agrícolas em formas orgânicas. A maioria das transformações são da atividade microbiana e ocorrem em formas gasosas na atmosfera. No solo, a maior parte do enxofre é encontrado em forma orgânica. A especificidade de atuação de grupos de micro-organismos em oxidação ou redução de enxofre depende principalmente das condições ambientais. E na água existem basicamente 3 fontes de enxofre: a decomposição de rochas, as chuvas e a agricultura, que através da agricultura, da aplicação de adubos, é uma fonte principal também. Eu, Júlio César, vou falar sobre o ciclo do carbono. O ciclo do carbono é um processo natural que envolve a transferência contínua de carbono entre a atmosfera, a biosfera e a litosfera e a hidrosfera. Ele começa com a absorção de dióxido de carbono pelas plantas durante a fotossíntese e convertendo em matéria orgânica e liberando oxigênio. O carbono é transferido pela cadeia alimentar e quando organismos morrem, o carbono é devolvido à atmosfera através da decomposição e respiração. Uma parte do carbono é enterrada, formando combustíveis fósseis. Atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, têm impactado negativamente o ciclo, contribuindo para o aquecimento global e mudanças climáticas. Por isso, é essencial adotar práticas sustentáveis para preservar o equilíbrio do ciclo do carbono. O ciclo do carbono ele pode ser dividido em dois ciclos. Por exemplo, o ciclo rápido e o lento. O ciclo rápido ele pode ser dividido em 4 partes: a fotossíntese, a respiração, a decomposição e a combustão, como podemos ver no slide. Já no ciclo lento, ele é dividido em 4 partes, como a gente pode ver: a sedimentação, o soterramento, a diagênese e a liberação geológica. O ciclo biogeoquímico do potássio é importante na participação da fotossíntese, síntese proteica, abertura e fechamento de tômatos e tem grande impacto nas atividades físicas. Quando a gente sente câimbra, por exemplo, é falta de potássio. É muito importante para a gente também o potássio, porque o solo brasileiro ele é pobre em potássio, então ele é de grande importância para a gente. Até porque ele tem grande impacto na formação da estrutura da planta, e se não tiver potássio ela fica fraca. O potássio, assim como o fósforo, ele também vem de sedimentação de rochas. Essas rochas são dissolvidas em corpos hídricos, corpos d'água. Esses corpos d'água infiltram em solos. Dos solos as plantas absorvem ele e a gente pode comer essas plantas e absorver o potássio. E aí, através de decomposição da matéria orgânica e de formação de colóides nos solos, que são grandes pedaços de partículas com potássio, ele vai envolvendo a formação, as rochas que estão se formando, e aí o ciclo repete. Então essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção.